Estão chegando aqui algumas questões para você, Luísa, para você, Alexandre. Eu vou tomar a liberdade, está aberto aqui para vocês também colocarem as suas questões. Eu vou tomar a liberdade de começar perguntando para você a respeito do Fab Lab, né? Ou seja, eu acho assim, ele dá assim concretude a esse processo criativo, né? Ou seja, mas eu fiquei imaginando como é que eu poderia trabalhar com serviços, né? Que é algo que não tem essa concretude do protótipo em si. Então, né? São protótipos mais assim conceituais, são protótipos talvez mais assim que não tem a concretude que tem o Fab Lab. Eu queria que você, pode ser que seja um preconceito meu, numa primeira visão, mas eu queria que você comentasse isso aí. Bom, eu acho que é uma coisa que, agora na hora do café, algumas pessoas me perguntaram, e é uma coisa que a gente vem pensando muito, como incluir isso. Claro que eu acho que o Fab Lab ele é uma união com outras estratégias e outras técnicas que já existem. Mas eu vejo assim, em dois momentos. Há um momento que me irrita muito, e que eu acho que o Fab Lab ajuda muito, é uma mesa de discussão. As pessoas estão discutindo, e chega numa discussão tão abstrata que não vai sair nenhuma solução dali. Então, muitas vezes eu falo, ok, isso que você está pensando aí, desenha nesse papel para mim. Isso já é um protótipo de processo. Tem uma maquininha que a gente usa, que a gente chama de cineminha, que é uma caixa que a gente bota um celular em cima para fazer um vídeo, e as pessoas prototipam alguns objetos na impressora 3D e contam uma história através daquilo ali. Então, ao invés dela falar sobre a ideia dela, ela faz. Isso fica muito mais claro, outra pessoa começa a interferir na própria ideia dela e começa a criar junto. Esse é um tipo de entrada que eu vejo como muito, muito produtiva. E eu acho que complementa muito bem todo esse processo de design thinking que a gente já vem trabalhando. A gente já vem tentando fazer as reuniões mais produtivas, discussões mais produtivas, né? Então, acho que toda a parte de ideação, de trabalhar com os post-its, já é uma tentativa disso, e o Fab Lab, com esses protótipos de processo, potencializam isso. Uma outra etapa seriam os protótipos vistos como uma versão beta, por exemplo. Pensei uma ideia, é um produto, por exemplo, para a cidade ou para um espaço, e não quero demorar muito tempo para ver o que a população vai achar desse produto. Então, vamos escolher um lugar X e vamos prototipar isso. Vamos deixar ali durante um mês e ver que retorno a gente tem. É uma outra maneira já mais material de fazer isso, né? Legal. Alguma questão? Bom, eu vou aproveitar, então, privilégio de estar aqui com vocês e eu vou fazer mais algumas perguntas. No caso do Alexandre, no caso da aplicação do VANT, ou drone no caso da Polícia Militar e VANT no caso do IGC, assim, com o advento de baterias com uma maior capacidade, com o advento de você poder capturar energia solar, né? Nós estamos caminhando para uma substituição da foto via satélite, das imagens via satélite. Na verdade, é um exercício de imaginar onde é que isso tudo vai dar, né? Ou seja, isso é só o começo de uma brincadeira, né? Em tecnologia de informação, a gente diria o seguinte, né? Isso aqui deve ser um pequeno, um XT, é um computador bem simplesinho, mas a evolução disso aí, como é que vocês imaginam o impacto disso na atividade de vocês? Aonde isso vai dar no IGC, por exemplo? Olha, Edivar, é uma questão muito bem colocada, porque a tecnologia, da mesma forma que a gente se impressiona ao ver a tecnologia do VANT, a gente também se impressiona quando vê a tecnologia aplicada hoje nos satélites, né? Então, os satélites hoje também
alcançam as resoluções alcançadas pela fotogrametria, começam a alcançar. Comercialmente, a gente ainda não viu como que os preços, a produção desse material vai ser. Mas a substituição, de fato, ela não existe, ela se complementa. Por quê? A área abrangida por uma fotografia, por uma operação de Vant, ela ainda é muito pequena. A área mesmo, a área física. Ao passo que o contrário se dá em relação ao satélite. Ele pega áreas muito maiores. Por outro lado, a resolução temporal de cada um desses equipamentos é que faz a diferença. O Vant, você vai hoje lá no campo, retira a imagem de um evento que esteja acontecendo, seja uma emergência, ou seja, como nós fomos ontem lá na represa de Jaguari, independente de fazer um pedido. Por estado é muito difícil fazer uma licitação para uma imagem de satélite e coisas assim. E o satélite também tem outras questões envolvidas, Por exemplo, a cobertura de nuvens. Ela impede, muitas vezes, que seja tomada uma imagem ali de um ponto de interesse. Então, eu acho que cada vez mais nós vamos ver aplicações muito interessantes para o Vant. Mas as demais tecnologias elas também vão continuar sendo aplicadas. A própria fotogrametria tradicional, eu entendo que ela tem um espaço já muito consagrado nessa área. E os próprios operadores também vão saber identificar qual que é o tipo de equipamento mais adequado para tal operação. Você não vai voar o estado inteiro com um Vant, por exemplo. Nós vamos sempre ter uma aplicação pontual para cada tipo de missão. Interessante. Heloísa, tem algumas questões que estão surgindo aqui. Muitas remetem àquele vídeo das próteses. Naquele vídeo, a gente percebe o seguinte. O sistema Lean de produção fez com que mudasse a forma de se produzir, ou seja, em vez de a produção empurrada, você passa a ter a produção puxada. E puxaram tanto que ela foi para dentro está indo para dentro da casa das pessoas. A produção em massa ela proporciona assim uma racionalização de custos, de gastos, de forma que assim o preço unitário de uma determinada peça seja bem inferior. A questão que surge aqui é o seguinte: esse processo de criação e produção não é um processo que acaba encarecendo essa produção de prótese, de órtese. Eu queria que você abordasse essa questão quanto a modelo de negócio. Enquanto esse modelo de negócio, me parece que assim você tem em casa uma impressora 3D por R$12.000, ou seja, são coisas que limitam. É evidente que a tecnologia ela tende a baratear ao longo do tempo. Mas como é que você vê futuro? Acho que é uma pergunta bem importante. A gente vem discutindo muito isso com essa popularização da impressora 3D, que ela é acessível, mas não é acessível a todos ainda. E tem uma primeira geração de criadores de impressora 3D que realmente acreditavam que acreditam ainda que a gente vai ter impressoras 3D em nossa casa igual a gente tem impressora normal. Existe uma segunda geração de criadores de impressora 3D, e esse mês eu li uma entrevista dizendo que as impressoras 3D vão estar não na sua casa, mas em laboratórios do seu bairro. Para mim faz muito sentido ter uma estrutura na cidade onde você possa utilizar essas máquinas ao invés de cada um ficar ali na sua casa novamente. Então, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, porque está muito no começo. A gente está no tempo, se a gente comparar com a história dos computadores, quando os computadores ocupavam uma sala gigante ainda. Mas eu acho que, no caso da prótese, principalmente, faria muito mais sentido ter um centro no seu bairro, onde você vai, conversa com outras pessoas que também têm o mesmo problema, tiram dúvidas e produzem ali o que você precisa. Com relação a custo, quando você começou a falar, eu também imaginei essa coisa de a gente está gastando muito mais em pesquisa, estamos gastando muito mais
pessoas envolvidas nesse sistema, e será que isso vai compensar depois? E aí uma coisa que o Alex me disse é que eles fazem isso em parceria com o Fab Lab da Indonésia, que o grande problema deles era essa parte onde encaixa na perna, é a parte mais cara da prótese. E realmente eles não estavam conseguindo chegar nessa meta de 100 euros, exatamente por causa desse material. E aí alguém do Fab Lab Indonésia disse: a gente tem fibra natural aqui que é praticamente gratuito e que a gente pode trazer para essa prótese. Então, uma coisa compensa a outra também. Interessante, muito legal. Alexandre, chegaram 2 perguntas aqui, uma da Adriana e outra do Marcos Henrique de Carvalho, que remetem à questão da regulação, né? A Adriana pergunta quanto a como é que assim, o risco disso ser utilizado pelo crime organizado, e o Henrique pergunta como controlar o espaço aéreo que isso vai ocupar. Eu acho que isso aí remete até à primeira suspeita quando houve o acidente aéreo com Eduardo Campos, em que imaginava-se que tinha havido um choque ali com um vante, né? Eu queria que você falasse da questão da regulação disso, né? Ou seja, como é que é hoje? Todo mundo pode ter um vante? A aeronáutica está adotando algumas ações a respeito disso? Por favor, comente. Correto. Diva, esse hoje é talvez o grande desafio a ser superado, porque o espaço aéreo ele é uma atividade extremamente bem regulada, né, atualmente. E as demandas que a aeronáutica tem hoje em relação à aviação civil e militar, né, ela sempre prima pela questão de segurança, né? Então, quando você opera um equipamento, um vante, você tem que ter o discernimento, né, de saber que ele é uma atividade que ocorre no espaço aéreo, né? Agora, os tipos de vante, eles podem ser tanto do tamanho desse aqui, que é muito pequeno, é praticamente um aeromodelo, né, como pode ter equipamentos que se assemelham muito realmente a uma aeronave, né? Não precisamos dizer que a gente tem ciência de acidentes de aviões ocasionados por aves, né? O vante também pode ser passível de provocar um acidente, sem dúvida. Então, os cuidados, as autoridades competentes, elas estão tendo esse debate, né? A gente que vê comercialmente a coisa avançando muito rapidamente, gostaria, claro, né, de que essas decisões fossem tomadas o mais breve possível, né? Inclusive porque, quer queira ou quer não, as pessoas acabam, né, de certa forma, fazendo uso, né, umas mais conscientes e outras não, né? Então, uma regulamentação moderna, né? Eu acho que exemplos como a Austrália, que tem aí um entendimento mais aberto, né, vamos dizer assim, e que consegue identificar algumas operações, né, onde os aparelhos estariam muito mais enquadrados, né, a questão de aeromodelos, né, e, quando não, também, né, vamos aí estabelecer práticas já consagradas na aviação, na emissão de certificações, né, e de o que eles chamam de NOTAM, né, uma notificação de reserva ali do espaço aéreo, onde todos ficam cientes do que está sendo operado, em que período, né, inclusive aquele trágico acidente do Eduardo havia assim um NOTAM ali para a região, né, e que não teve relação alguma, né? NOTAM é uma notificação formal de que você está voando naquele espaço aéreo. Se chama Notice to Airman, né? Então, é um boletim que se coloca, e dentro do espaço aéreo brasileiro, como todos os pilotos ficam cientes dessa operação, né, estando em rota ali por aquela região. E você veja, até o próprio acidente foi utilizado posteriormente um vante para coletar imagens do local, né? Então, uma coisa não anula a outra, claro, mas precisamos ter essa definição, né, por parte das autoridades, para que todos operem de uma forma consciente, ciente das regras, né, não oferecendo problema algum ou perigo algum, né, à atividade comercial, militar, enfim,
é importantíssimo que isso seja feito o mais breve possível, né? Agora, quanto à outra pergunta, né, em relação à segurança, ou o uso, né, o uso por parte do crime, é perfeitamente plausível a pergunta dela, né? Outro dia eu estava conversando lá com o Celso, eu falei, olha, você viu o que eles estão usando o Vant agora para levar armas, cigarro e celulares para dentro de presídios, né? Então, como coibir esse tipo de ação, né? É igual o celular, né? Quando o celular começou a se tornar comercial e popularizado, foi preciso depois que os presídios fizessem lá um sistema de, né, eliminar o sinal, ou danificar o sinal para que esses aparelhos não sobrevoem essas áreas, né? Por exemplo, né? Mas vai ter sempre alguma coisa que mal utilizada. Vamos pensar um uso incorreto também do Vant. Você fazer uma espionagem industrial, né, sobre a planta de uma fábrica X ou Y, isso também configura um crime, né? Então, tem muita polêmica, de fato, sobre a utilização, né? Mas é claro que, sem sombra de dúvidas, a utilização benéfica, né, para a humanidade supera e muito, né? Ótimo. Temos mais uma pergunta aqui para você, do Nicolas Martins, pelo Twitter. De que forma eu poderia usar a FabLab para a gestão municipal? O que poderia ser feito? Eu vou até complementar, dizer o seguinte, pela tua experiência com essa rede de FabLabs, você tem alguma experiência para o setor público em que foi desenvolvida, que você se recorde agora para comentar? Bom, eu acho que o que tem acontecido bastante com relação a governos, serviço público em geral, é que, bom, tudo surgiu de uma grande questão. O governo entrou nessa área digital, existe uma estrutura montada na cidade, de maneira geral, que são esses acessos à internet, de maneira geral, e chegou um momento que as salas de internet não funcionavam mais. Ninguém vinha, ninguém utilizava. E aí alguns governos começaram a pensar, o que a gente faz com isso? A gente tem um problema. E aí não foi porque eles acharam que o FabLab poderia... Não, porque vamos resolver o nosso problema com o FabLab. Vocês têm aqui uma coisa que parece que vai funcionar. E começaram a testar. Isso é bem comum na França, porque a França tem esse lado social bastante aguçado, né? O FabLab lá é entendido enquanto uma estrutura social mesmo, tanto que, quando as indústrias resolveram entrar nessa coisa do FabLab, foi uma discussão grande, porque o governo francês entende que esse tipo de espaço deve ser público, eu acho bastante coerente. E o que eles começaram, então, a fazer foi esse exemplo que eu trouxe aqui, de colocar dentro de museus e dar esse acesso gratuito para a população, e colocar dentro de alguns outros centros regionais em que estavam morrendo, que tinham computadores que ninguém usava. Então, eles começaram a experimentar, primeiro, não com máquinas, mas com técnicas makers, utilizando pequenos equipamentos, utilizaram Arduino, utilizaram outras coisas, e agora estão entrando com equipamentos um pouco mais pesados para fazer com que isso vire uma coisa que tem um viés educacional, sim, já que muitas escolas não estão ensinando o que é o digital para os nossos alunos, então o governo toma isso como um objetivo. Então, vamos dar cursos sobre isso. E uma outra porta que eles estão abrindo é para empreendedores, pessoas que acabaram de sair ali das universidades, não têm dinheiro para fazer um protótipo muito caro ainda, apresentar a sua ideia, e o governo dá essa possibilidade desses empreendedores trabalharem ali. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é o que tem de... Eu fiquei com uma questão aqui, mas, na verdade, é uma questão semântica. Eu notei que você falou 2 vezes Arduino. Desculpe, eu não... O que é isso? É boa essa pergunta, porque para a gente algumas palavras ficam muito comuns, né? Arduino é uma placa microcontroladora que serve para você fazer muitas coisas dela. Então, o que ela é? Meio que um coringa. Se você quer fazer um controle, você tem uma planta na sua casa, você quer controlar irrigação dessa planta via celular, por exemplo. O Arduino é a placa que faz essa relação entre o teu celular e ligar a água que vai cair na planta. Então, ela faz outputs e inputs.
isso é bem comum no mundo todo, assim, no mundo maker, de maneira geral, né? Que as pessoas... Foi um jeito que facilitou muito a vida de quem não conhecia eletrônica profundamente. Então, usa uma placa Arduino muito simples, existe uma comunidade inteira aí trabalhando nos códigos, você copia um código, pode utilizar facilmente, mesmo que você não saiba programar, por exemplo. Claro, ótimo. O Alexandre, eu acho que seria interessante você mostrar para aquela câmera o Vant, né? Edivar, vou pedir aqui para a nossa... Esse aqui, isso que a Heloísa comentou, é muito interessante, porque ele também tem uma placa dessa natureza aqui, embarcada, né? A gente costuma dizer que o Vant ele é um encontro de uma série de tecnologias, né? A aeronáutica, claro, né? A fotografia, que foi mais ou menos a união da nossa apresentação, mas ele tem também um GPS embarcado, né? Que coleta os dados o tempo todo, durante toda a etapa de voo. Ele tem um aparelho extremamente sofisticado chamado IMU, que é o inercial do aparelho. Então, ele consegue detectar a atitude do avião, né? Se ele está subindo, descendo, inclinado, porque isso tem uma influência direta não só no voo, mas como na tomada das fotos, né? E a câmera, que é uma câmera de 12 megapixels que vem aqui, ela é uma câmera convencional, né? Mas assistida pelo... O momento da tomada da foto também a placa que determina, né? Então, é bem interessante, um motorzinho elétrico, a autonomia de voo dele é de meia hora, mas a gente faz operações aí da metade desse tempo, onde ontem nós coletamos mais de 100 fotos em uma única operação, né? E essas fotos, depois, elas não podem simplesmente estarem soltas no espaço. Elas têm que ser mosaicadas, né? E desse mosaico você gera, inclusive, um modelo 3D do terreno, né? Então, o que é interessante é que isso tudo, na verdade, é um conjunto de tecnologias integrada, né? que consegue, de fato, gerar, né, lá no final aquele produto, né, que nos interessa de fato, né? Eu queria que você falasse de uma vulnerabilidade, que é a questão da bateria, né? Ele te dá, assim, você está voando, eventualmente você pode ter uma carga de bateria, ele acaba caindo em algum lugar. A recuperação você precisa fazer através no GPS, não é isso? Ele te dá as coordenadas. E aí, como é que vocês acham? O aviãozinho com as coordenadas, se tiver se o espaço para você, se você estiver no local com muitas árvores, né? Ou seja, o seu GPS não funciona muito bem e tal. Como é que é feito isso aí? Diva, boa, porque nem tudo são flores, né? A gente já passou aí por uma situação parecida e assim, é extremamente chato quando isso acontece, até porque o aparelho, só o aviãozinho, custa R$80 mil, né? Só o aparelho, fora o software. Então, a gente toma, evidentemente, o máximo de cuidado, especialmente na preparação da operação. Porque, enquanto ele está lá em cima, ele é autônomo, né? Você não tem muito o que fazer, né? Mas isso aconteceu uma vez, foi bem interessante. A gente até aprendeu bastante com isso. O software, o avião fica o tempo todo em contato com o notebook em campo, né? Então, ele vai passando informações de distância, informações da localização exata dele e tal. Então, nessa situação, o que nós fizemos foi imediatamente pegar a distância em que ele se encontrava do ponto de decolagem, né? E a coordenada dele, né? Então, nós pegamos essas informações, determinamos uma área de busca, né? De fato, não foi fácil achar, mas, felizmente, a gente encontrou. São coisas da aviação, ainda bem que ele não é tripulado, né? Ótimo. Tem uma questão para a Heloísa, que remete à questão de como manter um laboratório, um Fab Lab, com qual modelo de negócio a gente pode colocar? Como é que a gente financia? Isso é autossustentável? Queria que você abordasse essa questão
da sobrevivência econômico-financeira de uma atividade como essa? Existem 3 modelos, basicamente, de Fab Lab. Porque, como a gente não segue modelo único, a gente pode criar muito em cima dos princípios, né? A gente segue só a Fab Charter, mas a gente detectou, aí, depois desses 10 anos, 3 modelos. Um, que é o acadêmico, foi o primeiro que começou a ser criado dentro de universidades. Então, as universidades bancavam, financiavam esse laboratório como uma estrutura da universidade mesmo. E ela dava abertura para a comunidade dentro do projeto de extensão que a universidade já faz. Então, aí o modelo é, a pessoa vem, utiliza o Fab Lab gratuitamente, mas ela paga com o conhecimento dela, com uma rede de documentação. Ela documenta os projetos que ela executou ali, para que isso possa ajudar e fortalecer o conhecimento da universidade. Então, esse é o modelo número 1. O modelo número 2 é um Fab Lab que a gente chama de profissional ou independente. É um Fab Lab em que algumas pessoas decidiram fazer disso um negócio, realmente. É esse Garagem Fab Lab que existe aqui em São Paulo, é esse modelo, e o Fab Lab de Floripa também. Então, são pessoas que decidiram montar isso como um negócio. E existe, sim, atividades gratuitas, que pela Fab Charter a gente tem que ter atividades gratuitas à população e ter atividades pagas também. O que a gente está tentando fazer é dar uma melhoria nesse modelo e fazer com que o usuário final não pague para utilizar, mas que fundações e empresas possam arcar com os projetos. Claro, trazendo benefício para eles também. Então, a gente já teve a busca de Telefônica, empresas grandes, que chegaram e disseram: a gente vê valor no que vocês estão fazendo, porque a gente sabe que a comunidade de vocês é muito criativa. A gente pode trazer empregados nossos para trabalhar aqui, com funcionários nossos para trabalhar aqui com vocês. Daí eu falei, sim, é um objetivo, como que seria essa integração, então? Aí eles falaram, portas abertas, a gente não quer segredo, o que a gente quer aqui é troca de informação, tentar fazer com que o conhecimento que os nossos funcionários têm possa beneficiar a tua comunidade e que as ideias criativas da tua comunidade possam beneficiar os projetos nossos também. Então, esse é um modelo que a gente... esse Fab Lab de Utrecht, que eu mostrei na Holanda, trabalha nesse modelo também, Fab Lab Manchester e a gente. Ele não tem tantos pelo mundo ainda, a gente está tentando encontrar essa fórmula aí. E um terceiro modelo é o que a gente chama de Fab Lab público, que são esses Fab Labs que são financiados pelo governo como estruturas da cidade. Então, aqui no Brasil, esse de Recife, se realmente se consolidar, vai ser o primeiro, em que a prefeitura, na verdade, é uma reunião de várias secretarias, Secretaria de Turismo, Secretaria de Educação, outras secretarias colocam seus projetos conjuntamente ali e faz, então, com que essa estrutura seja possível para a cidade. Ótimo. Tem uma pergunta aqui da Solange Cruz, ainda para você. Solange Cruz provavelmente deve ser educadora. E ela pergunta para você se existem alguns experimentos do Fab Lab para escolas com educação básica, por exemplo. Tem bastante. Principalmente nos Estados Unidos, a maioria dos Fab Labs estão dentro de escolas, e o Obama agora está super envolvido com essa história de movimento maker. Ele quer levar isso para todas as escolas. Inclusive, ontem eu tive uma reunião com o pessoal da Embaixada Americana aqui de Brasília. Ele não está fazendo só nos Estados Unidos, ele está fazendo em outros países também. Então, ele está mandando dinheiro para que se criem estruturas como essa com intuito bastante educacional. Aqui no Brasil, o que a gente tem é um projeto que chama Fab Educação, que está em parceria com o Fab Education americano. É uma parceria da Fab Foundation com o pessoal que desenvolve o STEM nos Estados Unidos, que é esse sistema de trazer tecnologia, matemática, fazer com que pessoas se interessem mais pela engenharia e esse tipo de carreira. E o que a gente tem tentado fazer é trabalhar basicamente com professores, porque todos os Fab Labs do mundo, muitos trabalham com educação, começaram fazendo workshops para crianças. E, depois de um certo tempo, a gente falou, é um sucesso, não tem nem o que mudar aqui, porque as crianças já estavam muito prontas para isso. Só que, quando elas levavam essas ideias para as escolas, ou escolas tentavam implementar Fab Labs ali, havia uma barreira incrível dos professores. Os professores incentivavam as crianças a não ir no laboratório. E aí a gente foi descobrir que o grande medo é porque ele não conhecia. Ele tinha medo de dizer que ele não conhecia aquilo, que ele não sabia nada sobre aquilo. Então, a gente está trabalhando isso no mundo inteiro. O Banco Mundial foi, esse ano, participar do Encontro Internacional de Fab Labs, que foi em Barcelona, porque eles também querem entender como aplicar a estratégia educacional de maneira mais eficiente.
E aí a grande discussão foi essa: como a gente trabalha então com os professores? Provavelmente a gente já tem feito alguns workshops, mais com escolas privadas por enquanto, mas o objetivo é fazer parcerias com algumas fundações educacionais para levar isso para escolas públicas também. Não implementar um Fab Lab em cada escola pública, mas nossa estratégia é fazer com que os professores entendam o que é ser um maker e aí possam colocar isso na própria sala de aula, com os instrumentos que ele tem ali à mão, e daí sim fazer essa parceria com o governo público, com o governo e esses órgãos públicos, para que, numa cidade de médio porte, implemente um Fab Lab que possa atender a um grande número de escolas ou coisas desse tipo. É um projeto gigantesco, né? A gente vai começar pelos professores e aí fazer essa conexão. Pelo que eu estou vendo, o Fab Lab é o laboratório de informática dos dias de hoje, né? Ou seja, talvez a mesma dificuldade de levar esses laboratórios de informática às escolas, hoje o Fab Lab enfrenta ainda um pouco essa resistência. Você tem uma pergunta aqui sobre se já teve algum governo que, particularmente no nosso caso, que se aproximou para discutir essa questão, para a adoção desse modelo em escolas ou universidades. Você poderia... A gente tem um caso bem interessante, que a Prefeitura de Pelotas, que tem o prefeito mais jovem do Brasil e que quer sempre inovar, enfim, acabou descobrindo, via Instituto Telos, que existia Fab Labs, e eles veio uma equipe com o secretário de Educação, o secretário de Infraestrutura, entender o que era o Fab Lab. A gente fez uma proposta de realmente implementar isso para a rede pública de Pelotas. Todas as escolas iriam participar, enfim, para a gente parecia um modelo perfeito. E o secretário de Educação bastante animado, de Infraestrutura super. Havia toda uma fase de trazer os professores para entender o que é isso. Depois tinha toda a fase de implementação física do laboratório e um acompanhamento. E aí, projeto aprovado, a gente já começando a formar a equipe, e aí vem uma notícia de que vamos cancelar o projeto, ou pelo menos deixar ele dormindo por enquanto, porque os professores vieram reivindicar que eles não queriam Fab Lab, eles queriam outras coisas. E aí o prefeito teve que fazer dormir um pouco esse projeto, nem sei se vai acontecer mais, porque são tantas questões que aparecem aí, né? Mas seria tão interessante se realmente acontecer. É uma espécie de ludismo na educação, não, mas interessante. Tem alguma questão? Temos 10. Achei que era uma questão, Alcione. A outra questão que chegou aqui é a questão da Heloísa, Cléia Heloísa dos Santos, que pergunta sobre como fazer com que esses projetos atendam objetivos sociais. Eu vou aproveitar essa pergunta e vou perguntar sobre a questão do direito de autor, como é que fica, porque assim, é uma criação coletiva, como é que vocês olham essa questão do que é desenvolvido, do resultado final de um Fab Lab? Acho que tem a ver um pouco com essa questão de tecnologias novas, também exige um pensamento, exige uma equipe, na verdade, exige um grupo de pessoas pensando sobre o que fazer com ela, né? A gente conversa bastante com pessoas que trabalham com patentes e, na verdade, a gente vê que essa tecnologia precisa ser acompanhada aí de desenvolvimento de algumas leis coerentes. Por enquanto, a gente não tem algo totalmente consolidado. Eu particularmente, tenho muito interesse em entender como as indústrias também veem isso, porque eles são os primeiros a querer patentear tudo, né? E o que eu venho descobrindo são alguns pontos. Primeiro, que existem algumas leis que são... algumas licenças que são um pouco mais abertas, que não a patente, que você consegue utilizar também. Isso vem muito do movimento do software, porque o software utiliza licenças abertas já. Só que precisa fazer essa transposição para o hardware, porque um software é uma coisa imaterial. Um hardware tem uma outra história, tem um início parecido, mas depois ele se materializa de alguma forma. Então, isso é um caminho. A gente já usa algumas licenças em alguns projetos. Dentro do Fab Lab, o usuário tem a liberdade de escolher a licença que ele quiser. Se ele quiser usar uma patente, a gente mostra para ele o caminho, o benefício de se usar uma licença mais aberta, mas a gente não obriga.
Então, o que a gente tem tentado fazer é mostrar essa liberdade, essa licença aberta, que dá um pouco... Que não é que ele está dizendo esse projeto está livre, você pode fazer o que você quiser. Não, ele está dizendo esse projeto é meu e eu te dou a permissão para que você colabore com ele, que você use para fins não comerciais. O autor escolhe, né, o que ele quer fazer com aquilo. Um outro caminho em todos esses projetos em que as indústrias entram junto com o Fab Lab, sempre tem essa discussão. Mas o que acontece é que, muitas vezes, as indústrias estão nos... Eles querem a abertura, porque eles viram o que um diretor de inovação da Renault, inclusive, me falou, a ideia, no começo, não tem problema eu compartilhar a ideia. Eu não vou compartilhar um produto que vai sair... dali 6 meses para ser vendido. Mas uma ideia, quando ela está no estágio inicial, não tem nenhum problema eu compartilhar, eu só ganho com isso. Então, acho que eles estão indo por essa mentalidade de que fazer o Open Innovation vale muito a pena e você ganha muito mais do que fazer ali o seu projeto, patentear e ficar sozinho na rede. Hoje, mais vale a conexão, o network e fazer com que a informação vá para o mundo do que você ter seu projeto e ficar isolado. Mesmo porque você cria padrões quando você compartilha. Né? Legal. Alexandre, eu queria que você falasse aí quais são os fatores que limitam vocês expandirem o uso de Vant, de drone, no trabalho de vocês. Assim, a gente sabe muito bem que tem processo licitatório, a forma de comprar, tal, mas eu queria que você desse um panorama sobre os fatores que limitam a expansão mais rápida em relação ao uso de Vant. Correto. Né? Eu colocaria a questão da legislação mesmo, né, da regulamentação da utilização deles, como principal empecilho nesse momento. Né? A gente tem claro que a operação precisa ser colocada em regras muito claras para poder ter uma operação segura e dentro de um procedimento que não vai causar nenhum problemas e tal. Esse eu acredito que seja um entrave, né? Não diria entrave, mas um desafio, né, muito urgente a ser cumprido. O IGC tem tido aí um incentivo muito grande, a direção tem estimulado bastante, né, a questão de tecnologia, né, de absorver essas tecnologias e torná-las efetivamente úteis, né, aplicáveis às nossas práticas. Né. Então, eu acredito, por exemplo, Edivar, que esse aqui é um aparelhinho do tipo aviãozinho, né? Carinho, mas é um aviãozinho. Mas tem também aqueles modelos que são quadricópteros, né? Mais de ascensão vertical, decolagem vertical e tal. Esses parecem ser talvez uma alternativa aplicável também, trabalhar em complemento, né, a esse tipo de aparelho, e que teria talvez um alcance prático bem interessante para as nossas atividades. Tem ainda a questão do preço, claro que não dá para comprar vários aparelhos, né? E isso tende a baixar, claro. A autonomia de voo, você colocou bem a questão de bateria, essas questões todas, mas que isso é tudo muito superável, né? Acho que só uma questão de tempo para que a gente comece a utilizar mais e a ser mais demandado por esse tipo de trabalho, né? Hoje nós não atendemos, assim, de fato, uma demanda que, olha, o governador pediu para fazer um voo ali em tal lugar porque teve um escorregamento, teve uma enchente, vão lá, façam uma fotografia e coloquem esse material na mão da Defesa Civil que está ali preocupada e tal, tomando as suas ações, né? A gente ainda não tem esse tipo de demanda, né? Mas a gente acredita que muito brevemente, né, com tudo regulamentado e os equipamentos aí, e equipe bem treinada, acho que esse é um ponto importante também. O treinamento é fundamental, né, para qualquer tipo de trabalho. Então, vencidas essas barreiras, acho que tende a se utilizar bastante aí pela frente. Eu vou... Tá bom. Eu vou encerrar, então, a nossa participação aqui, agradecendo a você, Heloísa, pelos esclarecimentos a respeito do Fab Lab, Alexandre, pela generosidade em vir aqui, trazer o Vant para a gente olhar. Tal. Obrigado a todos e até um próximo Inova Day.